Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Bora começar a nossa reflexão de hoje. Cadê minhas lamparinas? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui essa imagem que tá muito alto. Agora sim. Cadê minhas lamparinas? Bora fazer reflexão, pessoal. Hoje o item 67, deixa eu já colocar aqui nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre os materialistas. Bora começando? Cadê o pessoal? Vamos acordar, gente! Bom dia! Ótima quinta-feira para quem tá chegando. Bom dia, Rô! Seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje eu atrasei um minutinho. E cadê o pessoal, gente, que não chegou ainda? Bora acordar, galera. Bom dia, Gilca. Seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar, então, sobre materialistas. Nossa reflexão do livro Religião dos Espíritos, através de psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Comentem aí como é que vocês estão chegando. Sejam muito bem-vindos. E essa reflexão de hoje dos materialistas está vinculada à questão 799 do Livro dos Espíritos. Já vou até pegar ela aqui para a gente ler também. É da reunião pública do dia 25/9 de 59. Nessa questão, eu vou ler para vocês. Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Bom dia, Val. Bom dia, Anderson. Gente, tá rolando uma guerra aqui atrás. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Então, Kardec questiona os espíritos. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o nosso progresso? E aí os espíritos respondem, destruindo o materialismo. E a gente vai falar de materialismo hoje. O que é a chaga da sociedade? Ele faz os homens compreenderem onde está o verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Olha só, então o Espiritismo aí trazendo essa luz de que nós precisamos atuar agora no presente para conseguir alcançar um futuro melhor. E de alguma forma nos dá essa visão, né, de irmãos, de que somos todos irmãos. Estamos aqui todos no mesmo mundo de provas e expiações para evoluir. E aí Emmanuel começa a nossa reflexão dizendo o seguinte: não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Na verdade, eles já estão aqui, né? Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Olha só, e nós precisamos aqui, como lamparinas que somos, acender essa luz do espírito, né? Então, quando a gente fala aqui que a gente brinca com vocês de cadê minhas lamparinas, é justamente para que a gente consiga acender essa luz da vida futura, essa luz do conhecimento através do Espiritismo, essa luz que nos irradia através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, bora acender essa luz do Espírito? E aí ele coloca assim: assestam, ou seja, apontam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Ou seja, os materialistas só conseguem enxergar esses 5 sentidos. E aí, gente, a gente já sabe que, através dos nossos estudos, nós sabemos que não tem aqui somente 5 sentidos. Nós já temos aí a descoberta de outros sentidos e eu vou trazer quais são para vocês. Então, os 5 sentidos básicos que Emmanuel nos traz é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. São os 5, né? E hoje em dia a gente estudando, né, percebendo que as próprias ciências já conseguem perceber outros sentidos. Nós falamos aí do 6º sentido, aí a ciência já fala também a respeito da sinestesia, que nada mais é que a relação entre cor e cheiro.
A termopercepção, que é um outro sentido também já identificado pela ciência, que é quando a gente percebe as mudanças de temperatura. E o equilíbrio, que é mesmo quando a gente está ali de olhos fechados, a gente consegue, de olhos fechados não, quando a gente tem ali a percepção de que eu preciso me equilibrar, né? O equilíbrio. E tem a propriocepção, que também é um sentido já identificado pela ciência, que é quando a gente está de olhos fechados, que a gente consegue ter consciência do espaço onde nós estamos. Então, eu fiquei imaginando aqui aquelas pessoas que não possuem o sentido da visão e que, de alguma forma, tem esse sentido extremamente apurado, que é a propriocepção, que é essa percepção mesmo sem ter a visão, ela consegue perceber o ambiente, consegue perceber através, como se fosse uma vibração, né, do ambiente, consegue ter esse sentimento. Então, Emmanuel já vem nos atestar aqui que os materialistas, por mais que eles acreditem que só tem 5 sentidos, existem muitos outros, e quantos que a gente ainda não descobriu, né, mas que a espiritualidade, ou em mundos mais superiores, mais evoluídos, já existe essa noção, essa dimensão desses sentidos. Então, olha só, Emmanuel aí nos alertando a respeito disso. E muitas vezes a gente imagina que a gente tem o conhecimento do todo. Então, a gente ainda é muito apegado à matéria. A gente ainda não percebeu que a gente sabe tão pouco dentro desse nosso universo, do nosso mundo de provas e expiações. Ainda temos tanta coisa para aprender. E aí ele fala o seguinte: devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de um símio complexo, sem maiores possibilidades de evolução. Ou seja, ele já está dizendo aqui que que o homem, né, através dos estudos e do conhecimento que nós temos, nós somos ainda os símios, que são aqueles primeiros primatas, aquela primeira figura ali entre o macaco e o homem, né? Aquele primeiro sinal de geração hominal dentro da nossa percepção, né? Porque pode ser que a gente descubra amanhã que tem um primata anterior ao símio, né? Então a gente está aqui trazendo, né? E Emmanuel traz também a respeito da questão do símio, que é aquele primeiro primata, ou seja, se a gente está nessa condição ainda do primeiro primata, imagina os seres em outros planetas, né, os seres mais evoluídos, os seres superiores, o quanto de conhecimento eles têm. Então, ele já traz a gente aqui para a nossa realidade, o quanto ainda somos inferiores. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser, e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Ou seja, ele está trazendo aqui, o que são drosófilas, gente? São aquelas mosquinhas bem pequenininhas de fruta. Normalmente você vê em cima da banana, que é aquela mosquinha bem pequenininha. Então ele está comparando a gente aqui, a nossa genética humana, os nossos padrões aqui. Se a gente for olhar aqui tomando como ponto de partida essas mosquinhas e os ratos, nós estamos nessa condição ainda. A gente ainda não chegou nessa possibilidade de equacionar todos os nossos problemas aqui como humanidade, de saber e entender todas as nossas questões. E quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né, com todas essas questões, que a gente fala, nossa, quanta coisa nova, né, quanto conhecimento, quantos ensinamentos, e que muitas vezes a gente ainda não consegue compreender. Gente, são 1018 questões do Livro dos Espíritos. E quando a gente começa a olhar, a ler tudo isso, e ele fala aqui que nós não temos esse conhecimento, que ainda somos iguais às mosquinhas que estão lá na banana, aquela mosquinha bem pequenininha que ainda não consegue enxergar a dimensão da criação divina. Olha que interessante. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda, viu? Camila também, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E aí ele traz o seguinte: asseveram que é preciso plasmar elite de condutores e dirigir-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma, a afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Ou seja, se nós estamos na mocidade acadêmica, e aqui falando da questão da ciência, desses conhecimentos, né, materiais, porque nós estamos falando de materialismo hoje, de materialistas, né?
A mocidade acadêmica ainda é uma mocidade, a gente não chegou ainda na vida adulta, então pensem aqui que nós ainda estamos de alguma forma aprendendo certas questões, e quando ele fala aqui que nós só temos uma noção vaga do que é a alma, né, e esses acadêmicos só têm uma noção vaga do que é a alma, só tem uma noção vaga do que é responsabilidade moral, é porque apesar da gente ter todo esse conhecimento, a gente ainda não consegue linkar, né, esse conhecimento da ciência com o conhecimento da alma, da moral. Temos apenas uma noção vaga. Ou seja, a ciência ainda tem muita coisa para aprender. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Olha só como a gente erra quando a gente quer, né, através da ciência, escolher os melhores genes. E aqui a gente acaba perdendo esse imperativo da solidariedade que Emmanuel nos traz, porque a gente está preconizando aqui evitar pessoas com doença, evitar pessoas que venham com alguma incapacidade. Ou seja, eu estou usando a ciência para trazer a perfeição material, mas eu esqueço do uso dessa imperfeição material para uma perfeição moral, para buscar uma perfeição moral. Então, quando nós viemos de alguma forma materialmente imperfeitos, com essas incapacidades ou com algumas doenças de nascença, é porque a espiritualidade vem de alguma forma nos auxiliar aqui na nossa programação reencarnatória para que a gente trabalhe nossas questões morais. Apesar da ciência não ter esse conhecimento e de alguma forma tentar aperfeiçoar essa genética. Então, a ciência já consegue hoje definir como é que vem uma criança quando a gente vai fazer uma inseminação artificial. Ele consegue identificar qual é o gene. A gente quer uma criança loira, de olhos azuis, branca, que a gente entende como sendo perfeição, sem doenças. A gente escolhe tudo isso, mas quando eu faço essa escolha pela ciência, eu estou errando na evolução como espírito, porque é através da diversidade que a gente consegue evoluir, é através da diversificação das pessoas, da personalidade, das características humanas, através dessa relação diferenciada entre a sociedade, é que a gente consegue evoluir. Ricardo está colocando aqui, quanto mais o espírito evolui, mais esclarecido ele se torna. Exatamente, Ricardo, e é essa evolução que nós precisamos buscar. Bom dia, Malafaia, seja muito bem-vindo. Thalita, Jorge, Masayuki, sejam muito bem-vindos. Então, olha aí, Emmanuel já dando aqui uma explicação, né, direta e reta, porque Emmanuel é direto e reto, do quanto os materialistas erram quando querem escolher aqui a dita perfeição do corpo material. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Ou seja, se eu sou materialista, se eu muitas vezes não tenho esse domínio do lado espiritual, de que existe uma alma e quero ser materialista, eu acabo excluindo outras pessoas dessa minha realidade. Então, quando vem com papo de espiritualismo, espiritismo, aí a pessoa já fala, nem vou conversar com essa pessoa aqui. Eu vou isolar. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, e é por isso que a ciência tem tanta dificuldade de aceitar as questões espirituais. De que existe, né, uma vida após a morte. Lógico, salvo exceções, porque existem já cientistas trabalhando nessa área de demonstrar, através da ciência, a existência da vida futura, a existência de um espírito, a existência de algo maior do que esse corpo material. Recomendam investigações das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que elas se afeiçoem. Ou seja, aqui Emmanuel vem recomendar que nós precisamos estudar a questão do espírito, nós precisamos buscar o conhecimento além desse corpinho material aqui, né? E eu gosto muito do Dr. Sérgio Felipe, que ele fala ali do conhecimento da glândula pineal e de quanto o espírito pode influenciar, e como a gente, quando está trabalhando as questões mediúnicas, o quanto isso influencia ali a glândula pineal, e ele demonstra através dos estudos, né,
que existe, né, uma interação aqui corpo e alma. Então é isso que Emmanuel vem nos trazer, que nós precisamos de alguma forma evoluir nesse sentido para esse conhecimento. Aconselha um respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapalham-lhes a existência a golpes de sarcasmo sutil. Ou seja, acham que têm o direito aqui na existência de dar golpes de sarcasmo sutil para aquelas pessoas que acreditam em religião. Ou seja, aquelas pessoas que têm alguma fé diferente do que é material. E aí é um grande erro desses materialistas, né? De alguma forma alfinetar aqueles que acreditam em algo além da matéria. Infelizmente ainda existe isso, né? E aí de alguma forma eles ficam querendo ali buscar, né, ou atrapalhar esse apostolado do amor, que são essas pessoas que têm uma fé verdadeira, que acreditam em Deus e que buscam, né, algo além desse corpo material. Por que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis? Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Gente, olha aí a interrogação vestida de luz. Ou seja, ele não está querendo generalizar que todo cientista, né, age dessa forma e é extremamente materialista. Existem exceções, né? E é nesse momento dessas exceções que as pessoas buscam porquê, né? E aí quando a gente fala da filosofia, que é essa ciência da busca do porquê, do questionar aquilo que já existe, é através deste questionamento que a gente consegue de alguma forma evoluir como espíritos, evoluir como humanidade, evoluir, né, e chegar nesse progresso. E a gente não pode esquecer aqui também de falar que quando a gente fala desse questionamento, desse buscar de alguns cientistas que tentam, né, comprovar além desse corpo material que existe de alguma forma um corpo espiritual, nós não podemos esquecer, e aqui, né, nós temos conhecimento disso, de o quanto a espiritualidade provoca esses cientistas a buscar uma explicação de algumas questões. O quanto a espiritualidade intui esses cientistas de buscar novos conhecimentos, novos aprendizados. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa, né, criou a lâmpada. Esse cientista descobriu a energia elétrica. Aquele outro cientista descobriu, né, criou a bomba atômica. Mas não criou sozinho, né? A gente sabe aqui da influência que a espiritualidade tem em determinadas substâncias, em determinadas criações, o quanto eles influenciam nessa criação. E olha aí, Jorge Masayuki falando assim, acho que diante da porta da desencarnação, o confronto matéria e espírito se realiza, mas no íntimo de cada um, a hora da verdade é pessoal. Exatamente, Jorge. É só no momento realmente que a gente entra nesse confronto e que a gente identifica que não existe só essa matéria, é que cada um vai buscar realmente esse conhecimento do espírito, né, desse íntimo de cada um, que é o que você comentou aqui, que a gente começa esse aprendizado constante. Bem-vinda, Livânia. Bem-vinda, Cleidinha, bom dia. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas. Gente, epicuristas é um sistema filosófico aqui em que a gente tenta de alguma forma moderar, conter o prazer. Então, quando ele fala que referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, então são todas essas pessoas que de alguma forma tentam dominar as paixões, dominar esses prazeres, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos em alentados livros sobre a natureza, ou meros conservadores de salões, interessados nas sensações inferiores em detrimento da sublimação íntima. Então, olha quantas pessoas passaram aí ao longo da nossa história e ainda passam, porque ainda estamos aqui muitas vezes dominados por esse prazer, e que nós deixamos de lado essa questão da nossa reforma íntima. E aí, quando Emmanuel nos traz aqui a questão de
estarmos de alguma forma utilizando e conhecendo o Espiritismo, como está lá no Livro dos Espíritos, nessa questão que nós lemos, que é a questão 799, quando ele fala da importância do Espiritismo para essa escala do progresso, é exatamente isso, para que a gente consiga de alguma forma identificar que não é somente buscando o prazer que nós vamos evoluir como espíritos, que nós vamos progredir como humanidade, mas principalmente através dessa sublimação íntima, que é esse conhecimento de si mesmo. Como dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. E Sócrates já dizia isso, antes de Jesus, porque ele estava ali, né, buscando tentar entender, tentar compreender através ali da filosofia, da busca dos porquês, por que as coisas acontecem, por que eu estou aqui, né, encarnado. Então ele já se questionava ali do porquê. Por que eu estou aqui? Então daí o conhecimento de ti mesmo. E aí quando a gente fala, desde as primeiras horas da nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuiria para o aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alê. Sejam muito bem-vindos. Ou seja, anulando o materialismo. Ou seja, o Espiritismo vem justamente demonstrar que não existe só corpo material, mas existe um corpo espiritual e nós precisamos evoluir não só como matéria, porque também precisa da evolução material. Então lembra lá do símio, que é aquele primeiro primata, que depois foi se transformando, eu não vou lembrar todos os graus aqui de evolução do homem, né, da escala nominal, mas a gente chegou no Homo sapiens sapiens, e estamos aqui como estamos hoje, com certeza vamos evoluir materialmente, e essa evolução ela é gradual, como está lá na Gênese, muitas vezes essa evolução ela é feita de forma tão sutil, materialmente, que a gente só percebe isso ao longo de várias eras, e como nós não temos a lembrança de eras anteriores, a gente só descobre quando a gente encontra ali uma marcada, né, um osso ali, um corpo material, aqueles ossos, né, da antiguidade, e com certeza conheceremos novas formações, né, hominais. Vamos descobrir ainda, através da ciência, através dessa busca dos porquês, outras realidades. Bom dia, Aloísio, seja muito bem-vindo. Então, aqui nós precisamos pensar na evolução material, que é uma realidade. Então, a espiritualidade nos traz lá na Gênese que sim, existe essa evolução material, apesar de ter esse longo intervalo aí de tempo, né, que vai acontecendo aos pouquinhos. Tem uma palestra do Divaldo falando a respeito dos novos espíritos que vão reencarnar em corpos diferentes, com órgãos diferentes. Gente, procurem essa palestra do Divaldo. Se qualquer coisa também eu busco aqui e compartilho com vocês, mas ele já traz, através da espiritualidade, que existirão corpos diferentes, com cabeças, cérebros diferentes, já maiores do que o nosso, e nós sabemos também, através da ciência, que nós não utilizamos toda a capacidade do nosso cérebro material, ou seja, ainda temos como espírito que evoluir para conseguir utilizar toda a capacidade do nosso cérebro. Já pararam para pensar sobre isso, gente? Interessante. Então, anulando esse materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas, de cores, de castas e de privilégios. E a gente ainda tem tanta dificuldade de entender isso, né? De saber que não podemos aqui fazer distinção de seitas, distinção de cores, distinção de religião, distinção de castas, privilégios que muitas vezes algumas pessoas têm em relação a outras pessoas. Temos assim a tarefa de conduzir para frente a bandeira da imortalidade com o trabalho incessante que lhe é consequente, para atingirmos a meta. Qual é a meta, gente? É a perfeição. A nossa iluminação como espíritos, a nossa evolução como humanidade, porque se a gente não fizer cada um individualmente, nós nunca chegaremos ali no mundo de regeneração. É imperioso que se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que nós pregamos, ou seja, é simplesmente parar de pegar todo esse conhecimento que nós temos e jogar no lixo,
porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente ouve tudo isso que Emmanuel nos traz, essa reflexão de hoje, muitas vezes a gente leu, entendi, bacana, legal, vamos embora, e eu não faço isso no meu dia a dia. Eu não trago para a ação do meu dia a dia. Ale, é maravilhosa essa palestra, viu? Ricardo também disse que vai procurar. Eu vou ver se eu acho aqui nos meus históricos de consultas de palestras aqui, que eu tento compartilhar com vocês também, tá bom? Então vamos lá, gente. Ele fala o seguinte: então cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Ou seja, precisamos de alguma forma, para sair desse materialismo, nós precisamos estar evoluindo o tempo todo, estudando o tempo todo, praticando o tempo todo. Não adianta somente o conhecimento sem a ação. Assim como na reencarnação, né? Quando a gente encarna várias vezes, por que eu tenho a necessidade de reencarnar? Porque eu preciso de alguma forma experimentar, ou seja, pegar todo aquele conhecimento adquirido ali na espiritualidade e colocar em ação e ver se realmente o conhecimento que eu adquiri eu sei praticar. E é na prática que muitas vezes a gente tem a dificuldade de conseguir colocar e trabalhar as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, as nossas questões. Augusto, seja muito bem-vindo. Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Estamos aí no finalzinho, mas vocês vão assistir depois, que eu vou deixar aí salvo no IGTV. E aí eu quis trazer uma frase aqui que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e que traduz muito essa questão do quanto o conhecimento do materialismo versus o conhecimento do espiritismo, que vai além dessa materialidade, o quanto o espiritismo nos dá essa nova visão. E lá no Evangelho fala o seguinte: os espíritos nos trazem só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa que o mal nos impune, não deixa o mal impune, pode nos dar a força para suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Ou seja, somente através do conhecimento da fé de Deus, né, que existe uma justiça divina, que existe uma vida futura, que é o que o Espiritismo nos explica através da codificação, é que nós conseguimos ganhar força para entender as coisas que nos acontecem, o porquê que muitas vezes nós acabamos perdendo o nosso amor próprio, porquê que algumas vezes a gente olha determinada ação e parece injustiça. Mas tem toda uma explicação, tem toda uma justiça divina ali por trás. Tem toda uma oportunidade de desenvolvimento de um espírito muitas vezes rebelde que está se encarnando aqui novamente na Terra, tem uma oportunidade de se modificar. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Olha aí, Mitico dizendo que ontem, durante o estudo do ED, do Somos Espiritismos, falamos sobre isso. Olha aí, tá vendo? É sintonia de pensamento, Miti. Nós estamos aqui, Ed estava ontem aqui com a gente também, né? Na reflexão às 8 horas da manhã. É sintonia. São exatamente as mesmas questões. Por que são dirigidos esses conhecimentos através de pessoas diferentes? Então, eu, o Ed, né? A Aloísio, que está aí com a gente, todo esse pessoal que vem nesse movimento, Augusto também, que está aí com a gente, que faz esse trabalho, Valéria, esses trabalhos de divulgação do conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, Laura Lins, né, Livânia, que também faz esse trabalho de divulgação. Quantos outros, gente? Eu estou comentando aqui alguns nomes, Babi, que está aí também do Ser Espírita, todas essas pessoas que de alguma forma divulgam esse conhecimento, cada um com o seu jeitinho, cada um na sua condição, cada um de acordo com o seu conhecimento, cada um com a sua forma de falar. E por que esses assuntos se repetem? Porque são assuntos que nós precisamos trabalhar aqui na nossa humanidade. E é por isso que os assuntos se repetem. E é interessante que muitas vezes falando de formas diferentes, né, Mitico? Cada um vem trazer com a sua forma de falar. E muitas vezes as pessoas se despertam ou com a forma que a Monique falou, ou com a forma que o Ed falou. Olha que bacana, né? Muito legal isso.
porque nem todo mundo tem aqui condições de trazer da melhor forma, né, com o melhor jeito de explicar, o melhor jeito de falar, mas sendo pessoas com possibilidades e formas diferentes de trazer a mesma mensagem, através de uma delas a pessoa vai ser tocada, através de um desses conhecimentos ou de uma forma de falar, essa pessoa vai ser tocada e vai começar a pensar e refletir a respeito disso. E muitas vezes através de mais de uma, então a gente precisa às vezes ouvir mais de uma vez. E olha aí a espiritualidade de alguma forma nos sintonizando com todo esse conhecimento. Fechamos, gente. Falamos sobre materialistas. Amanhã falaremos sobre o materialismo. E aí a gente vai entender a diferença. Espera aí, gente, que tem um pessoal aqui empurrando a minha câmera. Estão brincando aqui, estão empurrando. Amanhã a gente vai falar então a respeito de materialismo, para quem quiser estudar, então antes, fiquem à vontade, questão 148, já estou antecipando aqui o tema de amanhã, até para a gente trocar aqui, compartilhar, vai ser bacana se vocês trouxerem já estudada também a questão. É exatamente, Mitch, estamos aqui em falta, precisamos de alguma forma aprender tudo isso. E hoje, pessoal, eu queria fazer um convite especial para vocês. Hoje, 8 horas da noite, estaremos com meu amigo Rilson Senna, falando a respeito de um tema extremamente delicado, mas extremamente importante. E eu gostaria muito da presença de vocês, então fica aqui o convite, nós vamos falar a respeito de estupro. Um tema difícil, gente, eu confesso para vocês que para fazer e preparar esse tema, mexeu comigo, viu? E acredito que mexe com muitas pessoas, homens e mulheres, apesar da gente saber que muitas vezes são as mulheres que são as maiores vítimas, e não só as mulheres, mas principalmente as crianças, vítimas de estupro. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, à luz da doutrina espírita, de uma forma muito carinhosa, né, para que todos consigam compreender esse tema, esse assunto. Então, espero vocês hoje, 8 horas da noite, tá bom? Bom dia para todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Não esqueçam de pegar esse aviãozinho e compartilhar. A gente precisa propagar e divulgar a doutrina espírita. Precisamos divulgar e auxiliar esses nossos irmãos que também fazem a comunicação a respeito da doutrina espírita. Aqui eu mencionei alguns perfis também, né? Que muitos aí conhecem já acompanham. Então, vamos ajudar na divulgação da doutrina espírita, porque tem com certeza alguma pessoa precisando desse conhecimento que nós passamos aqui hoje, tá bom? Gente, beijo grande e bom dia!